E nós estamos falando sobre essa série. Gente, essa série está poderosa, hein? E vocês estão ruins, hein? Começaram com a Beta, depois do Pastor Brandon. Tá ruim o negócio aqui, né? Tá fraco. Agora a gente vai continuar com esse tema que eu trouxe para vocês, dizendo que nós somos embaixadores do reino. Quantos embaixadores do reino nós temos nesse lugar? E eu quero falar com vocês sobre alguém que realmente foi o embaixador do reino aqui na terra. Contra toda cultura, contra tudo e todos, ele estabeleceu o reino de Deus por onde ele passou. Eu quero falar hoje com vocês sobre alguém muito conhecido, que eu sempre ouvi desde pequenininha, mas que continua nos ensinando demais. Eu quero falar hoje com vocês sobre Daniel. Eu quero ler ali Daniel capítulo 1, verso 3. Depois, contando um pouquinho como é que Daniel chegou ali na Babilônia. Depois o rei Nabucodonosor, ele ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real da nobreza e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: a Daniel, Beltesazar; Ananias, Sadraque; Misael, Mesaque; e Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Então a gente tem aqui uma história de jovens israelitas que foram capturados para servirem como escravos na Babilônia. Mas Daniel já chegando. Daniel era um jovem, bem jovem. Acredita-se que ele tinha ali na média de uns 17 anos talvez. Saindo ali da adolescência, entrando ali na juventude. Mas Daniel, ele já toma uma decisão. A Bíblia é muito clara. Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei. Ei, não se contaminar é uma decisão que você tem que tomar. É você. E deixa eu te falar, já chega se posicionando. Daniel já chegou não deixando dúvidas de quem ele era, não deixando dúvidas de que ele era o embaixador do reino. Eu sou diferente, então olha só, eu não vou comer dessa comida, eu não vou beber desse vinho. O cara ficou desesperado, que o cara falou assim: meu, eu não posso, o rei falou para eu tomar conta de vocês. Se vocês ficarem sem comer comida direito, vocês vão ficar fracos. E Daniel: confia em mim, irmão. Te dou 10 dias. 10 dias. E a palavra de Deus fala que depois de 10 dias, eles estavam mais fortes do que os outros que comiam pão, carne, tudo que é comida. Daniel, ele era convicto de quem ele era. Ele sabia que ele era embaixador do reino. E ele se posicionou. Ele renunciou às iguarias do rei. Ei, a renúncia te fortalece, sabia? A renúncia te fortalece. A renúncia de Daniel deixou ele ainda mais forte. Você precisa chegar nos lugares se posicionando antes que as pessoas queiram te contaminar, antes que as pessoas queiram roubar aquilo que você é, aquilo que você tem. Você precisa se posicionar. Já chegando. Ah, não, porque eu vou ali na festinha de trabalho, eu vou tomar uma Chega
se posicionando. Chega como embaixador do reino. Eu estou aqui para te trazer uma consciência de que você é a representação do reino dos céus na terra. É você. Sabia? Vira a pessoa do seu lado. Vira a pessoa do seu lado. Eu prometo que é só uma vez, que eu não gosto de ficar toda. Vira para a pessoa do seu lado e diz: você é representante do reino. Tá vendo? Só porque eu falei que eu não gosto, eu faço. Fui na conferência sem brincadeira, acho que eu falei isso assim. Não, acho que umas 50 vezes. Vira a pessoa do seu lado. Vira a pessoa. Umas 50 eu acho. Gente, eu perdi meu iPad. Aliás, orem para eu achar esse iPad, que eu vou achar esse iPad. Aí o marido foi ao Brasil, levou o iPad dele também, ou seja, eu fiquei sem iPad. Porque eu não gosto do meu computador, que eu acho muito grande. Então vai ser no papel, vai ser na Bíblia. Oh, glória. E a Bíblia diz então que Daniel já chegando. E no capítulo 2, a Bíblia conta que Nabucodonosor tem um sonho. E adivinha, ninguém sabia interpretar. A história de Daniel é muito parecida com a história de José, que eu amo. Mas fato é que Nabucodonosor teve um sonho e ele chamou todos os magos, os feiticeiros, os adivinhos, para saber. Eu falo assim: eu quero que você adivinhe o sonho que eu tive. E os caras falam assim: meu, nenhum rei nessa vida pediu isso pra gente. Isso é muito difícil que você está pedindo. Você quer que eu adivinhe o que você sonhou? E Nabucodonosor, ele ficou tão intrigado com aquele sonho, ficou tão nervoso, que a Bíblia conta que ele manda matar todos os feiticeiros, os magos, todo mundo. E aí essa ordem vai então para o chefe, né, dos soldados, e o chefe dos soldados vai lá buscar Daniel. E ele vai buscar Daniel e seus amigos para matar Daniel. E Daniel, ele era um cara diferenciado. Porque a Bíblia conta que Daniel, quando Nabucodonosor escolheu o jovem, não era qualquer jovem jogado na rua. Ah, não tem uma oportunidade? Não, eles vieram da realeza de Israel. Então Daniel já podia ter um coração corrompido pelas riquezas, já poderia ter um coração corrompido, né, pela realeza, mas você vê que era um garoto que, apesar de ter acesso a tantas riquezas, a realeza, ele continuava com o coração dele no lugar certo. E aquele sonho vem então para Nabucodonosor, e agora Daniel e seus amigos vão morrer. Porque ninguém interpreta, ninguém adivinha o sonho de Nabucodonosor. E os caras vão lá para pegar Daniel e seus amigos. E a Bíblia conta que Daniel falou assim, cara, falou pro chefe, que eu esqueci o nome dele, qual que era mesmo? Não, acho que o chefe era outro nome. Depois olha para mim. Está em Daniel capítulo 3, se eu não me engano. Ele chega e fala assim: pô, por que... Ah, pô, eu tô com a Bíblia aqui, né, gente? Meu Deus do céu. Arioque. Nome bonito, né? Arioque. Arioque chegou lá para pegar Daniel e seus amigos e matar. E Daniel falou assim: nossa, mas por que ele tomou essa atitude assim tão severa? Tipo, matar todo mundo só porque ninguém... E a Bíblia conta que Daniel corre para a presença do rei. Daniel, capítulo 2, verso 16, assim: Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Quando eu li isso, eu falei assim: Daniel é um cara ousado. Daniel é ousado. Só que antes disso, a Bíblia conta que Daniel se refere ao senhor ali dos soldados. A Bíblia diz que ele, quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria
e prudência. Então, antes da ousadia, eu quero te falar sobre algo. Daniel, quando foi abordado por Arioque, a Bíblia diz que ele se refere a Arioque com sabedoria e prudência. Preste atenção, quando você vive uma vida de consagração e renúncia a Deus, quando você vive uma vida de temor ao Senhor, Deus te dará sabedoria diante das situações difíceis. A Bíblia conta que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia fala então que Daniel se dirigiu àquele homem com sabedoria. Ei, muitas coisas vão acontecer na sua vida, e no primeiro momento você pode se desesperar. No primeiro momento você pode falar: meu Deus, acabou. Daniel podia pensar: eu vou morrer. Mas naquele momento o Espírito Santo deu sabedoria a Daniel para que ele saísse daquela situação. Ei, se você se comprometer com o Senhor, se você viver uma vida consagrada ao Senhor, se você viver uma vida temente a Deus, Ele dará sabedoria para que você saia das situações mais difíceis da sua vida. Aquela situação que você fala assim: mas e agora? Não tem mais saída. Para onde que eu vou? Ei, o Espírito Santo te dará sabedoria. Os embaixadores do reino, eles agem com sabedoria. Os embaixadores do reino, eles agem com ousadia. Logo depois que com sabedoria Daniel se refere ao chefe ali dos soldados, a Bíblia conta que imediatamente ele vai falar com Nabucodonosor. Ele é ousado. E a ousadia de Daniel salvou a vida dele. Porque se ele tivesse sido paralisado por aquela informação, porque o cara não perguntou para ele: você quer fazer alguma coisa para tentar te salvar? Não, você vai morrer. Daniel recebeu a pior notícia que ele poderia receber: ei, você tem dia e hora marcado, você está prestes a morrer. Mas Daniel, ele não ficou paralisado diante de uma má notícia. Daniel, ele não ficou paralisado diante de um mau relatório, mas ele teve ousadia, porque ele sabia que ele era embaixador do reino de Deus. Ei, você é embaixador do reino de Deus, e muitas coisas nós não temos acessado no reino, sabe por quê? Porque nós somos medrosos. E eu falo isso para você e falo isso para mim também. Porque hoje eu levei vários tapas na cara da palavra. Que quando eu entendo que eu sou embaixadora do reino, nada nem ninguém pode me segurar. E o diabo, ele sabe disso. Aí sabe o que ele faz? Coloca medo em você. Em você, em mim. Coloca medo. Por quê? Porque o medo te paralisa. Se Daniel com aquela notícia tivesse medo, ele ia morrer. Daniel estava com uma sentença de morte, ele iria morrer. Mas a ousadia de Daniel naquela noite salvou a sua vida. Ei, preste atenção, existem coisas que Deus já liberou para você. Existem lugares que Deus já preparou para você. Mas você tem sido paralisado pelo seu medo. Você tem sido paralisado pelas palavras ruins que você já recebeu. Você tem sido paralisado pelas críticas que você já recebeu. Mas hoje, desde o começo do culto, o Espírito Santo está dirigindo e está falando: ei, você vai ter um espírito nessa noite de ousadia e vai acessar tudo aquilo que Deus tem para você. Você não, nós, eu vou me incluir nessa.
nós não seremos mais paralisados pelos nossos medos, porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Eu sou a representação do próprio Deus nessa terra, e nada nem ninguém pode me paralisar. Nada nem ninguém, só eu mesma. Você está se sentindo parado? Travado? A culpa é sua. Porque Satanás não tem esse poder, as pessoas não têm esse poder, o sistema não tem esse poder. Nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Só você mesmo. Os nossos medos, as nossas inseguranças. Mas quando você entende que você é embaixador do reino, e que através do sangue de Jesus agora você consegue acessar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, nada nem ninguém pode te paralisar. E eu declaro nessa noite sobre a sua vida espírito de ousadia. Levante sua mão. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Espírito de ousadia. Nada nem ninguém vai paralisar aquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Nada. Mas para você acessar, você precisa viver em santidade. Porque só os santos acessam o reino. Só os santos acessam aquilo que o reino tem disponibilizado para nós. Nossa, você é uma santa? Não. Mas eu procuro viver em santidade, para que eu consiga acessar aquilo que Deus tem preparado para mim. Ei, existem coisas nas regiões celestes, existem promessas, existem palavras, existem sonhos que já foram liberados sobre a sua vida, e só está esperando você se posicionar, só está esperando você ser ousado e corajoso para acessar tudo aquilo que Deus já preparou. Mas aí Ele quer te paralisar como? Te distraindo, te fazendo pecar. Não, Ele te faz pecar com umas coisas idiotas, né? E você, bobão, cai. Pô. Existe um reino de Deus disponível para você. E você troca isso por um prato de lentilha. Tantas coisas lindas que Deus quer que você acesse, e você trocando o reino por migalhas, por esmolas. Deus tem tanta coisa para você, para sua casa, para o seu ministério, e você abrindo mão disso por migalhas, por conversinhas, por saidinhas. Aí ano vai, ano vem, a idade chega, hein? Aí você vê, o ano passou e você fala: e agora? O que eu fiz? Porque tudo aquilo que eu planto eu vou colher agora. Ei, está na hora de lançar boas sementes. Deus tem tanta coisa para você. Se posiciona assim como Daniel. Seja diferente, não se contamine com esse mundo, não se contamine com as sujeiras deste mundo, porque chegou o tempo do Senhor levantar jovens fortes, preparados, posicionados, assim como Daniel. Radicais. Daniel era radical. Ele precisava ficar sem comer? Precisava. Mas ele sabia que Deus estava levando ele para lugares mais altos.
E quanto mais alto você estiver, mais de joelho você vai ter que ficar. Deus vai te levar para novas estações. Quanto mais alto Deus te colocar, mais consagrado você tem que estar. Porque o reino de Deus não é brincadeira. Existe uma luta espiritual acontecendo agora. O inimigo, ele está tramando te roubar, te matar e te destruir. Você acha que é brincadeira? Se você pudesse ver com seus olhos carnais, o que acontece no mundo espiritual, você não faria metade das coisas que você faz. Você não tem noção. É por isso que você não consegue parar de fazer o que você está fazendo. Porque você não consegue enxergar com os seus olhos carnais o que acontece no mundo espiritual. Satanás está doido para te pegar, para acabar com a sua vida. Mas hoje você vai dar um basta. Assim como Daniel, você vai se posicionar. Você não vai mais se contaminar com as coisas deste mundo, mas você vai se posicionar, e você vai começar a se posicionar com ousadia para acessar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E posso falar, não é coisa pequena. E a Bíblia conta que Daniel fala assim: ei, rei, peraí. Foi ousado, foi na presença do rei sem ser chamado. Ele podia ser fulminado ali mesmo, mas ele sabia quem ele era. Ele era o embaixador do reino. Sou representante do Deus vivo e poderoso. E Nabucodonosor falou: beleza, vou esperar essa noite. Ele volta para os seus amigos: pelo amor de Deus, levanta aí um clamor, uma oração para Deus me revelar esse sonho, senão estamos fritos. E a Bíblia conta que durante a noite Deus revela para Daniel todo o sonho. Daniel chega diante do Nabucodonosor. Por causa de Daniel, os magos, os feiticeiros, ninguém morreu. Porque a sua ousadia vai salvar não apenas a sua vida, mas a vida daqueles que estão à sua volta. E Daniel passa ali, por causa daquela atitude, daquele sonho, ele passa ali a ser então governador da Babilônia. Daniel, porque ele se posicionou ainda como escravo, Deus fez dele governador da Babilônia. Ei, a sua postura, o seu comprometimento com o Senhor, com a palavra, o seu posicionamento em não se contaminar neste mundo vai te colocar exatamente onde Deus quer que você esteja. Mas ei, você precisa ter ousadia. Eu não sei se você se sente paralisado por talvez alguma palavra que lançaram quando você era pequeno. Talvez os seus pais. Talvez os seus pais nunca acreditaram em você, e você cresceu com aquela confusão na sua mente: mas eu sou fraco, eu não consigo, mas quem eu sou? Ei, eu estou aqui para te lembrar que você foi criado à imagem e semelhança de um Deus vivo e poderoso, e que você foi escolhido para ser embaixador dele aqui na terra. Você é a representação do próprio Deus aqui na terra. Quando você passa na rua, quando você entra nos lugares, é Jesus entrando. Quando você fala com as pessoas, é Jesus falando. É por isso que as pessoas precisam olhar para você, e elas precisam ver o reino de Deus através de você. E a pergunta que eu te faço é: você tem representado o reino de Deus em tudo que você faz? Porque nós somos mordomos do reino. Nós estamos aqui para servir o reino de Deus. E Daniel, ele era essa pessoa. Tudo que ele fazia era com muita excelência. Você vai ver que Daniel, ele acompanha muitos reinados, porque ele se destacava. Ele estava sempre ali posicionado, ele estava sempre ali direcionando os reis, interpretando sonhos. E chegou um momento em que Daniel entrou no reinado de Dário.
E quando ele entra no reinado de Dário agora, o outro rei, Nabucodonosor, a história é longa, gente, depois você lê Daniel todo. Mas a Bíblia conta que agora Daniel passa a estar debaixo do reinado do rei Dário. O rei Dário coloca ele como alguém de muita importância, com mais 2 pessoas. Só que a Bíblia diz que Daniel se destacava, porque ele era melhor e mais capacitado em tudo que ele fazia. Excelência. Ei, você precisa ser o melhor onde você está. O que você faz agora? Não precisa falar alto, meu irmão. Limpa o privado, pastor. O que você faz hoje? Deixa eu te falar. Tem que ser o melhor. Você tem que ser a melhor faxineira, o melhor pedreiro, o melhor atendente, o melhor motorista. O melhor. Porque você é o representante do reino. E tudo que você coloca a mão, você faz com excelência. E Daniel era essa pessoa. Por isso ele foi destacado. Só que por causa do destaque dele, o que acontece? O povo é invejoso, né? Não pode ter inveja, irmão. Quem tem inveja seca. Aí você seca, não a pessoa. O invejoso seca. Daniel foi muito invejado. E aí eles bolaram um plano. Eles bolaram um plano. Detalhe que eu anotei tudo, não estou lendo nada, né? Aleluia, glória a Deus. Fica aí papel. Daniel. Foi feito um decreto. Porque o povo falou assim, cara, eu não consigo achar erro nele. Eu estou tentando achar uma falha em Daniel para queimar o filme de Daniel com o rei. Eu não consigo. Aí eles falaram, bom, então já sei. Vamos bolar um plano que não tem jeito de Daniel escapar desse plano. E eles contam que, eles falam para o rei Dário, ei, rei, vamos estipular um decreto que durante 30 dias ninguém pode orar a outro Deus a não ser o Senhor, o Rei Todo-Poderoso. E Dário falou, ok. E Dário assina aquele decreto. E Daniel? Daniel era um cara de confiança do rei. Daniel, ele era um cara com uma posição, uma das melhores. Depois do rei, ele mais 2 funcionários tinham a posição mais forte no reinado. Daniel ouviu ficou sabendo daquele decreto, o que ele fez? Meu Deus, e agora? Senhor, e agora o que eu vou fazer? Mas não, eu não posso orar, porque se eu orar, eu posso perder meu cargo. Nossa, se eu orar, eu vou perder minha posição. Se eu orar, então ficar uns 30 dias sem orar, né? Não pega nada. Foi assim que Daniel fez? Não, né? Daniel, a Bíblia conta, que ele orava 3 vezes ao dia. Meu querido, oração. Jovem, não é porque você é jovem que você acha que tem que pedir oração para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para seu avô, sei lá quem. Jovem, você precisa orar. Oração, diariamente, oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia, com a sua janela aberta. E quando ele ouve o decreto, o que ele fez? Fechou tudo, né? Ficar escondido para ninguém me ver. Afinal de contas, imagina porque o decreto era o seguinte: quem orasse iria parar, sabe aonde? Vocês lembram da história, gente? História bíblica lá da igreja dominical, na época de Daniel foi parar na famosa cova dos leões. Se ele não obedecesse, ele iria para uma cova de leões. Ou seja, ele ia morrer, certo? E Daniel, diante daquele decreto, ou você para de orar, ou você morre. Esse foi o decreto. O que Daniel fez? Abriu a janela do seu quarto, como todos os dias, dobrou o seu joelho e orou ao Senhor. Daniel sabia quem ele era. Daniel, ele era embaixador do reino. Preste atenção. Os caras, os inimigos, os invejosos olharam para Daniel e falaram assim: te peguei, agora já era. Porque eu não suporto, ele deveria ser insuportável. Porque quem é embaixador do reino vai ser insuportável em alguns lugares. As pessoas vão ter raiva de você, as pessoas vão se levantar
contra você, porque você tem cheiro de morte para quem está na morte. E o rei Dário soube que Daniel fez isso, e ele, com o coração pesado, gente, ele pensou assim: onde é que eu estava com a cabeça que eu assinei esse decreto? Os caras todos felizes: ei, rei, ó, Daniel, tá vendo o decreto aqui, né? Daniel vai ter que ir para a cova dos leões. E a Bíblia conta que Daniel foi parar na cova dos leões, e Dário ficou desesperado. Dário falou assim: ai, Daniel, será que esse seu Deus aí que você ora, será que ele consegue te livrar de um leão? Aí eu vou ler com você aqui, ó, o que está escrito. A palavra de Deus é vida, ela é poder. Cadê? Dário falou assim: ei, que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. De manhã, Dário se levantou e foi apressadamente ali na cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: ei, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente pode livrá-los dos leões? Uma noite toda na cova dos leões, Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor. Daniel tinha hora marcada para morrer. Daniel foi colocado na cova dos leões por um decreto dos homens. Mas preste atenção: os embaixadores do reino não vivem de acordo com os decretos dos homens. Os embaixadores do reino vivem de acordo com o decreto do Deus vivo, com o decreto do Deus Todo-Poderoso. Ei, embaixador do reino não tem medo de homem nenhum, não. Embaixador do reino não tem medo de perder posição nenhuma, não. Alguns capítulos antes, a gente tem aquela famosa história dos homens na fornalha, lembra? Daniel na fornalha, lembra? Não, porque Daniel não estava na fornalha, gente. Mas os seus amigos estavam na fornalha. Você sabe por que eles foram parar na fornalha? Porque foi estabelecido um decreto para que eles adorassem a outros deuses. Aqueles amigos também tinham posição no reinado. E eles poderiam pensar: meu Deus, se eu me ajoelhar, eu vou morrer. E eu vou perder minha posição, vou perder meu status. E a Bíblia diz que aqueles amigos de Daniel não se prostraram diante do rei. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e obrigou a todos a se prostrarem, mas os amigos de Daniel, que eram embaixadores do reino, se posicionaram. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou furioso, ao ponto do seu rosto ficar desfigurado de tanta raiva daqueles jovens. A Bíblia conta que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Tamanho o ódio que Nabucodonosor teve daqueles jovens que se recusaram a se prostrar diante dele. A fornalha estava tão quente que as pessoas que colocaram os jovens na fornalha morreram. E aqueles jovens falaram assim: ei, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de você. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servirmos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará
da sua mão. Mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que você levantou. E esses homens foram colocados na fornalha ardente, 7 vezes mais quente do que o normal. E de repente, quando os homens estavam ali na fornalha ardente, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: ei, não foram 3 homens que nós amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Nabucodonosor falou: mas olha, eu vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar, e o 4º homem se parece com o filho de um dos deuses. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saíram do meio do fogo. Os oficiais, os conselheiros se juntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia os tocado. Nem um fio de cabelo se juntaram, nem um fio de cabelo na cabeça deles estava queimado. Suas roupas, ei, nem cheiro de fumaça tinha. Nem cheiro de fumaça tinha. Eu fui para Cuiabá semana passada e o Brasil está em chamas. Eu chegava no hotel podre, a fumaça de um fogo que está a quilômetros de distância de mim. Eu chegava no hotel podre, a fumaça. Mas Sadraque, Mesaque, Abednego saíram da fornalha e nem cheiro de fumaça eles tinham, porque eles entenderam que eles eram embaixadores do reino. Eles entenderam que não é decreto de homem nenhum que vai te paralisar. Ei, você está com medo? Você está com medo? Você está com medo de perder o seu documento? Você está com medo? Você está quebrando princípios porque você está com medo? Você tem medo de decreto de homens? Você tem medo? Porque os embaixadores do reino não têm medo. Porque homem nenhum pode paralisar aquilo que Deus tem para sua vida. Decreto de homem nenhum pode paralisar aquilo que Deus tem para sua vida. Por isso hoje à noite Deus está levantando embaixadores do reino neste lugar, que não se dobram aos deuses, que não se dobram ao sistema, mas que apenas se ajoelham ao Rei dos Reis, ao Senhor